Nos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximam. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro e ele vem. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma live com bastante conteúdo aqui. E hoje o intuito dessa live é falarmos sobre onde você está. Qual é o seu lugar na vida para que você tenha vida? Mas antes da gente iniciar essa live, eu quero te convidar a enviar essa live para 5 amigas, para que elas possam vir aqui ouvir, né? Muitas precisam ouvir esse tema, às vezes é o pedido de uma oração, né? Então a gente pode ser canal de transformação à medida que nós nos permitimos, né, transbordar. E pequenos atos, pequenas ações fazem com que a gente seja canal de transformação, né? Ferramenta de Deus aqui na Terra. Então envia essa live para pelo menos 5 amigas aí, para que elas possam também chegar até aqui, ouvir essa live, conhecer um pouquinho do meu trabalho e poder tomar um pouquinho desse conteúdo. Essa live hoje, fora de lugar, fora de vida, é para falar sobre uma esfera da visão sistêmica que se trata muito entre as leis sistêmicas, né? Tem muito a ver com as leis sistêmicas, que é pertencer a algo. Todas nós pertencemos a uma família, todas nós pertencemos a um sistema, né? O nosso primeiro sistema de participação é a nossa família de origem, de onde a gente vem, né? De onde nós somos originadas. Então, onde nós nascemos. Nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas tias, com os tios, avós, primos. Esse é o nosso sistema que a gente pertence. E ao longo da vida, nós vamos nos colocando em outros sistemas, né? No trabalho, com amigos, faculdade, projetos que nos envolvemos. Então, nós temos diversos sistemas que nós vamos encontrando um lugarzinho ao longo da vida e nós nos sentimos pertencentes. Só que existe uma das leis sistêmicas que é a ordem. E todo sistema precisa de ordem e hierarquia. É um pressuposto, na verdade, não é nem precisa. Isso é um pressuposto. Então, se nós estamos em algum desses sistemas fora do nosso lugar, existem desequilíbrios. Existem desequilíbrios. Então, agora que você já entendeu o tema, manda essa live aí para 5 amigas. Pega aí já o feeling e convida elas para participarem. E eu quero que você se imagine, nesse momento, em quais situações da tua vida você sentiu que estava pesado. Você sentiu que existia um desconforto de estar ali, ou sobrepeso, sobrecarga, que você estava fazendo demais e aquilo ali estava te cansando, te sugando a tua alma. Faz esse exercício, faz essa reflexão. Quais situações da minha vida eu senti desconforto em estar em algum tipo de ambiente? Pensa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, do teu negócio, em algum projeto que você se envolveu. Se você não sentiu sobrecarga, começa a lembrar se você sentia muito cansaço, se você não tinha energia,
se fazer coisas corriqueiras do dia a dia, ir numa academia, fazer uma comidinha, até mesmo sentar no teu sofá à noite para assistir a TV. Você já não tinha mais vontade, você estava ficando sem energia vital. Se questiona, reflete. Em quais situações você já se viu assim ou você está vivendo isso? Provavelmente você estava ou você está fora de lugar. Porque quando nós estamos fora de lugar, em qualquer um desses sistemas que nós participamos, que nós pertencemos, a gente vai tendo a nossa energia vital sendo drenada. Porque estar fora de lugar é cansativo. Estar fora de lugar vai te consumindo de um tanto, que nada na tua vida flui. As coisas não acontecem. E existe aí um esforço muito maior para fazer as coisas darem certo. E aí você se cansa muito mais e o resultado é sempre o mesmo. De por que as coisas não estão andando? Por que as coisas não estão fluindo? Eu me esforço, eu me dedico, eu acordo cedo, eu sou uma mulher massa pra caramba, inteligente, bonita. Faço as coisas acontecerem, mas não acontecem, não dá certo. Por quê? Provavelmente você está fora de lugar. E aí, entendendo que nós temos vários sistemas que nós somos pertencentes, que nós fazemos parte. O que é de fato, Bre? Acredito que você deve estar se questionando aí. O que é de fato estar fora de lugar? Como assim estar fora de lugar? Eu não, né? Antes, para mim, Brenda, eu não compreendia o que era fora de lugar. Como assim eu estou fora de lugar? Estar fora de lugar é assumir, de fato, postos, responsabilidades que não são suas. Estar fora de lugar é a todo momento estar se comparando com alguém que vive uma outra vida, em outros aspectos, em uma realidade totalmente diferente da sua, e você fica ali, se comparando, querendo fazer tudo igual, sendo que você é outro indivíduo, é outro ser humano, com capacidades diferentes, habilidades diferentes, realidades diferentes. Isso é estar fora de lugar. Estar fora de lugar é vivenciar coisas que não são para você. Coisas que não são direcionadas para você. E agora a gente vai para exemplos práticos. Uma filha que quer cuidar da mãe. Uma filha que cobra coisas da mãe. Quem cobra coisas da mãe? Como é que você tá, mãe? Cuida da mãe. Um cuidado dessa filha para a mãe. Essa filha está saindo de lugar. Essa filha está se tornando mãe da sua mãe. Sai de lugar. Essa filha está fora de lugar. E aí as coisas na vida não fluem. Começa a ficar pesado. E pesado no que eu digo no sentido de tô cansada. Tô cansada. Porque eu cuido. E quem cuida de mim? Se eu sou mãe da minha mãe, quem de fato é minha mãe? Quem cuida de mim? E aí cansa. E aí vai perdendo, de fato, a energia vital, vai perdendo o brilho. E sistemicamente falando, deixa eu até pegar aqui, ó. Vou pegar meus bonecos, peraí. Até falei disso essa semana, semana passada, numa aula. Aula do portal. Aqui, ó. Vou pegar aqui uma bonequinha que simboliza a mãe, uma bonequinha que simboliza a filha e uma bonequinha que simboliza a vida, tá? Ó, vamos lá. Mamãe, filha, vida.
O certo, tá? O ideal para que a vida flua é a nossa mãe, o nosso pai estar atrás de nós, emanando energia de vida para que você tenha pulsão para ir. E você, como filha que vai para a vida, olha para vida. Só que quando você está fora de lugar, para começar você já sai daqui, ó. Você sai do teu lugar de filha para vir aqui para trás da sua mãe. Ficar cuidando da sua mãe. Então a gente tem duas dinâmicas, tá? Quando você se torna mãe da tua mãe, é o seguinte. Você não consegue olhar para a vida, olha só. Por quê? Tem algo te bloqueando a visão. Não tem como. Ou você está assim, ó, olhando. E aquilo, eu estou usando o exemplo de mãe, mas pode ser pai, pode ser a família, pode ser os irmãos, pode ser os avós, tá? É como se você estivesse olhando para trás, olhando para sua casa, e aí você não olha para a vida, você está de costas. Entende? Compreende isso? Então, quando nós estamos fora de lugar, nós saímos do nosso lugar que deveríamos estar para ocupar outros lugares. Então, quando a gente fala mãe da mãe, mãe do pai, mãe dos irmãos, mãe dos avós, é isso. Eu estou saindo do meu lugar, que eu deveria ser irmã, que eu deveria ser filha, que eu deveria ser neta, para me tornar cuidadora, para me tornar salvadora. E aí, quando eu carrego pesos, quando eu falo carrego peso, significa que quando eu assumo responsabilidades que não deveriam ser minhas por uma ordem natural, eu estou saindo do meu lugar. E aí isso vai impactar em tudo, vai influenciar em tudo na minha vida. Então muitas pessoas falam, ai, o meu financeiro tá travado, eu não consigo fazer dinheiro. Eu me esforço, mas o dinheiro não fica. Até vem, mas vai embora rápido. Por quê? Porque onde falta vida na tua vida, se você não consegue olhar para a vida, se você não consegue fazer movimentos para fazer gerar vida na tua vida, vai começar a acontecer sintomas, vai começar a acontecer situações que vão te sinalizar, tipo, hello, você tem certeza que você quer ficar aí? Você não tá no teu lugar. A vida, ela começa a mandar mensagens. Só que nem todas estão sensíveis a ouvir o que a vida quer falar com a gente. Porque a vida nos chama. A vida nos chama, o Espírito Santo nos chama, Deus nos chama. Independente de qual seja as tuas crenças, a tua fé. Nós estamos aqui para viver vida e viver vida em abundância. Então, se você sai do seu lugar, se você não está ali no seu lugar, onde Deus te plantou, para fazer a tua vida fluir, vai faltar a vida. Aí vai faltar saúde, vai faltar prosperidade, vai faltar dinheiro, vai faltar alegria, vai faltar felicidade. E aí tem muitas mulheres vivenciando um caos no relacionamento. Por quê? Porque estão lá agarrada na casa dos pais. Querendo cuidar de tudo. Querendo dar conta de tudo. Cuidando dos pais, cuidando de irmã. Ou dentro do trabalho. O trabalho é a prioridade de tudo. O trabalho é tudo. Sem o meu trabalho eu não sou nada. Então eu cuido da minha carreira com todo o zelo do mundo. E aí esquece do resto. Esquece de si mesma. Porque vai lá, fica sobrecarregando. Um pouco tá doente. Doença. Melhor sinalização para falta de vida. Melhor sintoma para falta de vida é doença. Porque o corpo começa a falar, o corpo grita. Se tantas outras coisas ao teu redor não te chamaram a atenção suficientemente para você ver que tá faltando vida, o corpo começa a gritar. Então tá. Então quem sabe, se eu ficar doente, você começa a ouvir.
Tem gente que também não ouve, mesmo ficando doente. Faz parte, acontece. Então, o estar fora de lugar é ocupar lugares e responsabilidades que não são suas. Ocupar uma vida que não deveria ser, não é sua. Não deveria não é sua. Cuidar em excesso de pai e mãe, cuidar dos irmãos, dentro do trabalho, trabalhar mais até que o chefe, se preocupar em fazer o negócio acontecer sozinha, ou dentro do seu cargo, fazer tudo sozinha. Ordem, hierarquia, essa é uma das leis sistêmicas, que deixa as coisas de fato no lugar. Tudo tem uma ordem, tudo tem um lugar. Se partirmos do pressuposto que todas nós pertencemos a um sistema, temos que partir do pressuposto também que, de fato, temos um lugar a ser ocupado. Então, se você sai do seu lugar, se você quer viver uma vida que não é sua, e eu volto ali naquele exemplo da comparação. Se você fica se comparando, querendo viver a vida da outra pessoa, porque a vida da outra pessoa é maravilhosa, porque parece ter glamour, parece ser mais fácil, parece ser tudo muito fluido, você está saindo do seu lugar também. Porque a vida da outra é da outra. Não confunda o palco do outro com seus bastidores. E eu falo isso de um lugar de quem já vivenciou muito estar fora de lugar. Eu já fui a pessoa que queria cuidar dos pais, queria cuidar do relacionamento dos pais. Por muito tempo, os meus pais eles viveram dinâmicas de intrigas, né? De toda hora saindo faísca. E aí eu me colocava naquele lugar de, meu Deus, eu sou a filha mais velha, eu preciso dar um jeito de que eles fiquem bem. Então eu não vou dar trabalho, vou ser a menina boazinha, vou ser a filha exemplar. Aí eu ia lá, queria cuidar da minha mãe. Aí virava a melhor amiga da minha mãe, escutava os números da minha mãe, acolhia a minha mãe. Depois eu ia lá, acolhia meu pai, abraçava meu pai. Não, e vocês vão ficar bem, vai dar tudo certo. E aí eu ficava naquela dinâmica de cuida de pai, cuida de mãe, cuida de pai, cuida de mãe. Como é que tá o relacionamento de vocês? Tá tudo bem? Ai, meu Deus, não estão bem agora. E agora? O que vai acontecer? E aí eu ficava sempre na esfera da filha, porque eu não saía, eu não conseguia ir pro mundo fazer as minhas coisas, porque eu estava sempre preocupada como que estavam meus pais. Ao mesmo tempo que eu me colocava num lugar de superioridade, de eu sou mãe dos meus pais, eu tenho que cuidar aqui, porque se não for eu, não dá certo, eles não se entendem. Eu preciso estar aqui. Que lugar de importância, né? Mas aí, olhando para minha vida pessoal, meu relacionamento não era bom, era um caos. Na faculdade, eu não conseguia me sentir pertencente, eu não conseguia fazer amizades com coração. Eu não conseguia me sentir aceita, porque nem eu mesma me aceitava. Eu vivia me comparando. Nossa, a vida da outra parece ser tão maravilhosa. Ai, os pais da outra, que legal. E aí aquilo lá sugando, me drenando a minha energia. Porque como eu estava fora de lugar, eu não tinha identidade. Eu nem sabia quem era eu. O que eu gostava, o que eu não gostava. O que eu queria pra minha vida. Porque até a escolha da minha faculdade, inicialmente, foi para agradar os meus pais. Foi para salvar a empresa dos meus pais. Salvar entre aspas. No quesito de quando meus pais não quiserem mais, eu continuo tocando. E depois, né, adulta, ainda nessa dificuldade de entender o meu lugar. Quem sou eu no mundo, de fato? Eu ficava buscando placas de faturamento, nomenclaturas,
conquistas. Porque era como se eu quisesse provar para o mundo e para mim mesma. Eu tenho valor por algo. Eu tenho um valor e eu consigo, eu sou capaz. Será que alguém nota isso? E era inconscientemente um pedido de socorro para que os meus pais me olhassem. E olha só, eu sou uma boa filha. Olhem para mim como filha também. Será que alguém pode me olhar? Será que alguém pode me cuidar um pouquinho? E aí vem outro viés, né? Essa mulher que está sempre fora de lugar, cuidando de tudo, cuidando de todos, se forçando ao máximo, a full fazendo as coisas. Ela cria uma energia, ao mesmo tempo de potência, de realização, muito alta, mas ao mesmo tempo uma energia de cansaço muito alta. Porque está fazendo demais. E essa mulher, ela não permite ser cuidada. Ela não permite parar e ela não permite ser cuidada. Porque se parar, se essa mulher parar um pouquinho, é sinônimo de fraqueza. E ela não quer passar essa mensagem de sinônimo de fraqueza para ninguém. E mesmo precisando parar, aí mesmo que ela força mais, vai até a última. E quanto mais você se força, mais você acaba com você. Mais você sai do seu lugar. Estar no nosso lugar é saber os nossos limites. Estar no nosso lugar é saber até onde eu posso ir, que me convém, e até onde eu devo parar. A linha tênue. Até onde eu vou e dali até ali eu paro. Em tudo. Dentro do relacionamento, no trabalho, nas relações interpessoais. Principalmente com família. E aí a gente entra em uma outra esfera. Que eu já falei em outras lives. Suportar o desconforto de desagradar o outro. Suportar o desconforto de deixar o outro desconfortável. Porque ficar no teu lugar é se escolher. E quando a gente diz sim para nós, a gente obrigatoriamente tem que dizer um não para o outro. E esse não vai causar desconfortos. As pessoas não gostam de ouvir não. As pessoas não gostam de ouvir não. E aí, se você falar um não, a pessoa que você disse um não vai ficar desconfortável. Você está disposta a assumir o desconforto de ver que você deixou o outro desconfortável porque você assumiu o teu lugar? Porque assumir o teu lugar também vai te exigir. Mas vai te exigir uma postura de adulta. Porque muitas mulheres saem do seu lugar, assumem outros lugares, tá? De cuidadora, a fazedora, a prestativa, a disponível, porque ainda estão numa esfera da sua criança que não foi vista, que não foi acolhida, que desde pequena aprendeu que para ser amada precisa estar disponível. E aí, você cresce naquele intuito de eu tenho que fazer para ser vista, eu tenho que fazer para ser amada. E aí, o quanto também você está disposta e disponível a voltar para o seu lugar e se permitir não ganhar tantos louros. E se permitir não ser vista como a boazinha que faz tudo e agrada a todos.
toda escolha uma renúncia. E aí, de fato, o quanto isso te incomoda? O quanto isso é uma sobrecarga para você? O quanto isso te cansa? Porque enquanto eu estava lá fazendo os meus movimentos para agradar, ser vista, ser aceita a todo custo nos grupos, eu sentia um buraco tão grande dentro do meu coração. Eu senti uma sensação de eu não sou boa. Eu não sou suficiente. E eu ficava nessa busca, me comparando, olhando as pessoas no mundo e vendo, meu Deus, todo mundo é maravilhoso, só eu que não. E eu ficava lá, não agradar, não consigo dizer não. Tadinho do outro, pena do outro, ai, como é que o outro vai se sentir? Me colocando em situações de sobrecarga, cada vez sobrecarregando mais. E eu nem percebia que eu estava sobrecarregada, porque eu já estava tão acostumada a carregar tanto peso. Sabe, aqueles bois que carregam uma carroça grandona nas costas? Tipo aquilo ali. Eu tava tão acostumada a puxar uma carroça cheia de coisa que, cara, nem sei se isso é peso. Nem sei. Só que é peso? Nem sei. Mas aí no momento que eu permiti tirar todos esses pesos e comecei a olhar para o mundo no meu lugar, impondo limites, entendendo quais são os lugares que eu quero ocupar, quais são os meus lugares e quais são as situações que eu me permito estar. Comecei a dizer não, eu vou até aqui, a partir daqui eu não vou. Eu entendi o quanto de peso eu carregava. E talvez você esteja vivenciando exatamente isso. Talvez você esteja vivenciando exatamente isso. Você está tão fora de lugar, carregando tanta coisa, desde sempre, que você nem sabe. Você não percebe. Então, os sintomas, para quem carrega muito peso e para quem está fora de lugar, principalmente quem está fora de lugar. Exaustão. Dinheiro não flui. Se o dinheiro está faltando na sua vida, isso aqui, ó, antes da doença. Isso aqui é uma das sinalizações, assim, ó, que a vida tá gritando, tipo, hello, hello, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Acordar, sabe? Eu acho que antes da doença, o dinheiro, assim, ele grita. Porque daí, como você não tá vendo, vamos pra doença. Aí o corpo começa a gritar. Se as duas coisas já não estão juntas. Entende? Então, os sintomas de estar fora de lugar é sobrepeso. Sobrepeso de sobrecarga. Mas sobrepeso também. Sobrepeso aí, porque às vezes a gente tá comendo emoções que a gente não coloca pra fora. Em tese existe algum desconforto, existe alguma sensação ruim, falta de fluidez. Esse é um grande sintoma. É libertador quando saímos desse ciclo. E estranho como a gente, sem perceber, retorna para esse mesmo ciclo muito rápido se não nos vigiamos. Sensacional esse comentário da lei. Gente, é um eterno orar e vigiar. É um eterno orar e vigiar. Por quê? A grande maioria das mulheres aqui que eu tenho troca são mulheres que têm ali seus 30 anos. 20 e poucos, 30 anos. Então imagina, né? A gente ficou 25, 30 anos agindo de determinada maneira, sendo programada para ser assim. Então, qual que é a nossa programação inicial? Tipo computador. O computador tá ali, ele tem uma programação.
Se deu algum bug, não tem um botãozinho lá que você aperta que volta para tal atualização, para excluir tudo que estava tipo de errado e daí volta para aquela programação para seguir, né, com o computador bem. É a mesma coisa. Deu algum gatilho, a nossa mente ela vai levar a gente para onde? Para nossa programação inicial. Então, se nós não estamos orando e vigiando, é muito fácil retornar. E tá tudo bem, porque o que é importante? Se você retornou, mas você está presente, você vai identificar. Ops, deu ruim aqui, voltei. Saí do meu lugar de novo, mas já estou retornando para o meu lugar. É um eterno orai e vigiai. Até que um dia, essa programação nova, ela se torna parte do teu sistema. E olha só, eu que já estou há 10 anos a full trabalhando meu autoconhecimento, constelação eu já faço há 4 anos, como consteladora estou fechando 2 anos. Às vezes eu me vejo querendo botar o pezinho fora do lugar e eu vou lá, opa, volta pro lugar. Acontece. A proposta aqui é você adquirir recursos para que você possa orar e vigiar a todo momento, estar presente e identificar quando que você está saindo do seu lugar. Mas se existe na tua vida falta de fluidez, desconfortos, prosperidade não vem, a fluidez financeira não vem, caos no relacionamentos, caos no negócio, no trabalho, uma necessidade exacerbada de se comparar, a vida do outro é sempre 1000 vezes melhor que a sua, você está fora do seu lugar. Se te preocupa demais o que seus pais estão pensando, o que as pessoas vão falar de você, mas principalmente os seus pais, a necessidade extrema de agradar os pais, você está fora do seu lugar. Como diz a Gabi, ó, eu me sinto fora de lugar o tempo todo, em tudo. Então, a partir disso aqui, que eu tô falando, vem a reflexão. Aonde eu tô fora de lugar? Aonde eu tô fora de lugar? Quais são as ações que eu posso começar a adotar para vir para o meu lugar? Para ocupar o meu lugar de força. Porque quando a gente está no nosso lugar, nós adquirimos força. As coisas fluem, as coisas são leves. Não significa que não exija da gente trabalho, não significa que não exija da gente dedicação. Mas existe uma pulsão diferente. Existe uma pulsão diferente. Então, trazendo essa reflexão, quais são as ações que eu já posso começar a tomar? Quais são os nãos que eu preciso começar a dizer? Quais são os sims que eu preciso começar a dizer para mim? Quais são as decisões que eu preciso começar a tomar a partir daqui? E não significa que não vai te dar medo, porque voltar para o lugar dá medo. Ocupar o teu lugar dá medo, porque ocupar o seu lugar é também ocupar o lugar que Deus preparou para você na tua vida. É seguir os propósitos de Deus na tua vida. E aí muitas vezes, quase que todas, pra gente seguir os propósitos que Deus tem para nossa vida, pra gente seguir os propósitos que o nosso Pai Celestial nos deu aqui na Terra, nós teremos que desagradar os nossos pais terrenos.
Nós teremos que ir contra ao que os nossos pais terrenos idealizaram para nós. Mais um exemplo, né? Eu digo que eu sou um cheque ambulante. Minha mãe queria que eu tivesse carteira assinada, que eu fosse CLT. O sonho da minha mãe era minha carteira assinada. Cada vez que eu assinava a carteira, ela só faltava queimar uma caixa de fogo de artifício. O meu pai queria que eu administrasse a empresa dele. Onde eu tô hoje? Onde eu estou hoje? Eu não segui nenhum dos caminhos que eles idealizaram para mim. Mas eu tenho certeza que eu estou seguindo o caminho que Deus idealizou na minha vida. Não fiquei no meu primeiro relacionamento. Me separei no meu primeiro casamento. Não segui a minha faculdade, até me formei, sou formada. Mas não segui na profissão da minha primeira formação. Já comecei diversos negócios e encerrei. Alguns porque não deram certo, outros por opção, por ouvir que tinha algo a mais no próximo passo. E precisa estar muito no seu lugar para tomar esse tipo de decisão. O que, em determinados momentos da minha vida, parecia ser decisões gigantescas, difíceis, que eu não aguentaria, hoje eu olho para trás e digo, cara, que decisão mamão com açúcar que foi aquela época, viu? Porque hoje as decisões, elas, de fato, estão ganhando grandes proporções. Mas aquelas decisões lá atrás foram primordiais para que eu pudesse chegar até aqui hoje. Que bom, Tuane. Hoje estão acontecendo coisas, oportunidades surgindo que não aconteceriam se eu não tivesse tomado aquelas decisões. Que naquela época me davam medo. Então, gente, se você precisa dessa contribuição, se você não consegue sozinha, né, que essa live ela já é para te abrir os olhos, para te trazer clareza, tirar um pouco das vendas, né? Porque muitas vezes a gente está agindo tanto no automático que a gente só vai vivendo, daí a gente se acostuma com desconforto, a gente se acostuma com pouco, a gente se acostuma com a coisa meia boca. Sendo que nós estamos aqui para viver vida e vida em abundância. Então, se você não souber o caminho a partir daqui do que fazer, me chama no link da bio. Me chama no link da bio pra gente conversar. A gente faz um diagnóstico sistêmico, vê se é uma constelação, vê se é um processo terapêutico, pode te auxiliar. Mas ficar vivendo fora do seu lugar não dá mais, né? Vamos voltar pro seu lugar? Vamos viver no seu lugar e viver no seu lugar com vida. Olhando. Vamos olhar para a vida? Vamos olhar para a vida nos olhos? Hein? Fica o convite. Fica o convite. Com essas palavras, eu finalizo a minha live de hoje. Se precisar, meu link está na bio. Me chama, ok? Que você tenha um dia extremamente abençoado. Que Deus esteja com você em todos os momentos. Que você possa a todo momento estar presente e consciente das tuas ações, das tuas decisões, dos teus atos. Quinta-feira estamos aqui de volta, tá? Em uma nova live. Grande beijo. Tchau, tchau.